Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente no novo view do cenário, não é? De vez em quando a gente troca, é legal isso. Mas hoje nós vamos abordar um assunto interessantíssimo, Netflix. Veja, eu não tenho Netflix aqui em casa. Eu tive durante muito tempo, hoje eu não tenho mais, eu me neguei a assistir esse tipo de coisa. Por quê? Aí é meu ponto de vista, tá? Novamente, eu acho muito tendencioso, como o YouTube faz, em ficar me indicando o que ele quer que eu assista e não o que eu devo assistir. Netflix hoje tornou-se uma plataforma muito interessante de streaming, mas tendenciosa àquilo que ele quer que você assista e não aquilo que eu quero ou devo assistir. Existe muita tranqueira, muita porcaria, muito viés dentro do que o Netflix está colocando dentro da minha casa. E eu falei, eu não quero mais esse tipo de coisa, então eu não fico. A minha televisão funciona por pendrive. Eu quero assistir alguma coisa, eu pego o vídeo, coloco via pendrive e assisto o que eu quero numa televisão grande. É simplesmente um monitor gigante onde transmite o que eu quero assistir. Netflix invade a casa das pessoas. Na época, o Netflix fez um grande sucesso por, obviamente, quebrar então a indústria das fitas de VHS, né? A famosa Blockbuster, onde você chegava lá e pegava aquele monte de fita de vídeo, levava para casa os cassete e ficava ali assistindo Braddock, a missão, Tubarão 1, Indiana Jones e a Arca Perdida, não é mesmo? E aqueles clássicos imperdíveis do cinema que você chegava na locadora e rezava para ter um lançamento na prateleira. Com o streaming fica mais fácil, então o vídeo sai para o cinema, dias seguintes está à disposição no Netflix, ou antes mesmo o Netflix monta então toda uma bagagem de vídeos para que você possa assistir e se preparar para os lançamentos do cinema. Eu achava muito curioso porque quando tinha Spider-Man 2, todo mundo assistia o 1, então bombava na Netflix o 1 para que as pessoas e fossem assistir o 2 no cinema lembrando do que aconteceu no 1, era sempre assim. Você sabia o que estava no cinema porque as coisas que estavam bombando as pessoas estavam assistindo antes. Mas uma coisa que me decepcionou muito e me fez realmente ressaltar essa questão do streaming pré-determinando o que eu devo ou não assistir foi a série chamada 21 Dias Assombrados, que até agora é um ponto de interrogação na minha mente, dizendo por que imbecilidades Netflix colocou uma série tão imbecil e idiota em sua rede de streaming e comercializou, então, uma idiotice desse tipo. Veja, as pessoas fizeram muitas críticas ao 28 Dias Assombrados, e críticas reais e com fundamentos. E críticas realmente importantes, e eu estou com meu tablet aqui na mão, e eu peguei alguns canais de comunicação via blogs, tá? Blog, não vlog, blog, falando sobre essa série 28 Days Haunted. Há muito tempo, há uns 6 anos, as pessoas me indicavam vídeos de lugares assombrados onde os ditos caçadores de fantasmas iam para caçar fantasmas. Rats, Traps, Ghost Hunters e todos aqueles grupos que foram criados por interesses comerciais. Vamos entender. Durante muito tempo, sei lá, desde 1700, 1800, as pessoas foram documentando o que eles chamavam de experiências anômalas sobrenaturais. Todas as experiências anômalas dentro de um princípio de neurociência, elas são pré-determinadas por experiências vividas por indivíduos. Quando esses indivíduos claramente são colocados em grupos, cada um ressalta então a sua própria experiência, mas aumentando a do outro. Então, eu fui abduzido por sei lá, um alien. Eu também fui. Não, eu lembro que aquela experiência podia ser um alien, eu acho que foi. Então, muitos casos de abdução, muitos casos de experiências de pós-morte, experiência de quase-morte, né, o EQM, experiências de fora do corpo e tudo mais, começaram a ser documentadas por sociedades criadas, chamadas de Psy, que eram grupos de estudo real, criados por pessoas que
eram entusiastas, alguns eram pesquisadores, cientistas, que queriam então documentar tais fenômenos. Essas sociedades chamadas de Psy, elas vieram com uma proposta interessante, porém, não deu certo. Por quê? Porque a constituição das pessoas que estavam na linha de frente para poder avaliar realmente o Psy, ou Super Psy, que eram coisas de telecinese, fenômenos reais que as pessoas estavam alegando possuir, e esses grupos então passaram a documentar, eram enviesados. As pessoas queriam que existisse então essa possibilidade de dons supernaturais criados pela mente do ser humano, mas que os documentos relatavam pequenos casos de sucesso dentro de uma amostragem muito grande. Veja, eu não disse que não existe. Pela amostragem que eu li, pelos relatos e documentos que eu me deparei, realmente muitos pesquisadores se depararam com fenômenos que eles não sabiam explicar. E então esses grupos Psy, eles se tornaram muito fortes, tá? Eu acredito que, de acordo com o texto aqui, Ed e Lorraine Warren pertenciam até essa sociedade de New England Society for Psychic Research. E realmente é uma das sociedades mais antigas criadas para pesquisas de elementos Psy. Porém, com pouca amostragem e com uma ciência já existindo de uma maneira muito forte, e a razão, então, a busca pela ideia do... A mente é que está predeterminando um achismo e a gente não tem, então, uma amostragem muito grande, muitas dessas sociedades acabaram se perdendo. Lembrando que em 1990 nós tivemos, então, a Era do Cérebro, onde as pesquisas mais baseadas em mente humana e o cérebro humano se perfazeram sobre qualquer tipo de elemento Psy, ou mesmo do que as pessoas diziam existir dentro das experiências anômalas. Então a própria ciência deixou de lado tais pesquisas com pouco interesse. Talvez, daqui a alguns anos ou décadas, os estudos voltem, as pessoas voltem a ter uma fé muito mais baseada realmente em experiências, muito mais atreladas no indivíduo, do que se basear no que a ciência quer que as pessoas acreditem. Nós trabalhamos por ciclos, e hoje é o ciclo de uma ciência e que está tentando mostrar para as pessoas caminhos ligados ao cérebro. Sem problema. Eu, Rodrigo, não tenho problema nenhum com isso. Acho que tem espaço para todos. E nenhum cientista bateu na minha porta perguntando se eu tinha interesse em fazer pesquisas na USP, Unicamp e no Mackenzie sobre tais experiências. Quem sabe um dia, se algum pesquisador neutro chegar para mim, eu topo fazer um trabalho junto. Mas, a priori, cientistas de internet, para mim, não são ninguém. Eu ressalto isso, tá? Cientistas de internet não são ninguém. Mas vamos lá. Há coisas muito interessantes. Para quem assistiu esse 20 Days, sabe que foram grupos de pesquisadores, né, entre aspas, porque eram fanboys, eram for fun, eram pessoas que não faziam pesquisa porra nenhuma. Eles só queriam tentar mostrar que existe um mundo espiritual por meio de técnicas criadas por eles, e não por bases científicas, ou mesmo por experiências dos indivíduos. Então falar, ai meu Deus, eu senti um arrepio. Para mim, eu não senti o arrepio, então eu não sei. Eu estou me baseando numa sensação que uma pessoa disse ter. Veja, se uma pessoa está numa roda gigante e fala que se sentiu mal, eu vou entender, pois estou vendo a ação da roda gigante sobre o indivíduo e o mal-estar que aquilo gera por um efeito da gravidade, pela altura, por N aspectos que nós estamos vendo. Um espírito se aproximar de uma pessoa e a pessoa falar subjetivamente que sentiu um arrepio, para mim, em um vídeo, ali, né, vendo o 28 Days, fica muito difícil. Quando você tem profissionais reais que são médiums, são pessoas reais mesmo, todos eles são sensitivos, e você coloca numa sala para fazer um experimento, e todos eles documentam de maneira individual, anotando no papel e comprovando, verificando o que cada um sentiu, beleza, aí o experimento tem fundamento. Quando um cara fala que sentiu um arrepio, sendo que ninguém é sensitivo, ninguém é médium, ninguém é vidente, ninguém tem percepções reais, eu passo a duvidar. Então, novamente,
Pessoas que têm know-how, pessoas que têm conhecimento, pessoas que trabalham realmente sobre isso, que são donas de centro espíritas, que trabalham ali já há décadas ajudando uma comunidade por meio do seu centro espírita, os atendimentos e tudo mais. E juntar 10 pessoas que trabalham dentro do mesmo aspecto e que têm essa possibilidade e estão num experimento individual e relatam a mesma coisa, eu passo realmente a acreditar nisso. Tá? A ideia é o seguinte, eles pegaram 3 casas, pelo que o documento diz aqui, porque eu realmente não perdi meu tempo vendo. Captain Grant's 1754, tá? É uma pousada na qual se dizia assombrada por um tal de Captain Grant's ali. Beleza, de 1754. Veja, historicamente nós temos muitos lugares que passaram por tragédias. Castelos na Europa que foram abandonados e que foram alvos, então, de conflitos entre povos, sabe? O Oriente é repleto de pessoas que passaram, então, sei lá, da Ásia para a África pelos estreitos, e aí muitas pessoas morreram. Então existem lugares ali no Oriente que são, então, considerados como assombrados, uma vez que muitas pessoas faleceram e possivelmente suas consciências estão lá. Possivelmente. Prestem atenção nas palavras. Tá? Possivelmente está lá. Castelos, lugares na Europa, manicômios, se é que eu posso usar a palavra manicômio, né? Hoje seria o que? Clínicas de institutos mentais, sei lá, alguma coisa assim, mais politicamente correto, não é mesmo? IMLs, não é mesmo? Institutos de perícia, ali você vai ter, obviamente, coisas horripilantes para poder documentar. Agora, quando você vai numa pousada, porra, desculpa, cara. Quer dizer que eu vou viajar, vou pro Clube de Campo São Marcos. Ah, não, o Clube de Campo São Marcos é assombrado. Por quê? Quem predetermina o que é assombrado ou não? Veja, um lugar onde trafega corpos, para mim, é um lugar que tem energia de morto. Então, IML, cemitérios, ok. Trafega muita energia, entra e sai de corpos. Agora, uma pousada, não rola. O outro é o Lumber Barrow Inn, né? Que seria, lumber não é uma serralheria, é um cara que trabalha com madeira, né? O Lumber Mill. Mas também, Lumber Barrow Inn, onde alegam-se, novamente, que pessoas morreram lá. Então é assombrado. Cara, na boa, aqui morreu uma senhora. Então aqui também era assombrado. Entende? Onde eu moro, o bairro que eu moro, era uma antiga senzala. Então você imagina, isso aqui deve ter repleto de um monte de pessoas que morreram numa época que foram escravizadas. Tem uma comunidade aqui na frente. Essa comunidade, então, também, provavelmente, tem muita gente que morreu ali por guerra de tráfico, ponto de tráfico. Todo lugar que morre uma pessoa, então, para o Netflix, é assombrado, tá? E aí você também tem, além do Lumber Mill, a Madison Dry Goods, que é uma loja na Carolina do Norte, que também, então, para eles é assombrado, tá? Veja, novamente, todo lugar onde uma pessoa morre passa a ser assombrado. Então aí vão as pessoas e passam, então, pelos ditos experimentos. Cada um com um princípio, cada um com uma ideia, e o elemento susto é o que vai predeterminar. Para quem já assistiu seriados, né, desse tipo, vocês vão ver que eles usam show de corda, armário abre e fecha, portas abrem e fecham, janelas abrem e fecham. E eu já vi coisas desse tipo, e eu sinto, assim, eu acho que o Netflix exagerou muito em trazer isso à tona. Por quê? Eu vou, infelizmente, colocar o gato no telhado. O susto, ele é algo que é intrinsecamente ligado à necessidade de sucesso desses seriados. Se o seriado não traz susto, ele não vende. Se o seriado não traz o imaginário à tona, ele não vende. Eu já vi pessoas que deixavam as casas com janelas abertas e as portas semi-encostadas, às vezes com a maçaneta mexida, onde o vento fazia com que a porta abria e fechava. As pessoas usam e abusam de elementos naturais, seja elementos de física, onde, por exemplo, numa casa, eles deixavam bolas de boliche numa escada.
E com a dilatação do calor, as bolas estavam 75% da bola para fora da escada e 25% só por dentro. Então você imagina, pega lá 3/4 da bola, mais da metade, fora da escada. Então qualquer ação da gravidade, vento ou mesmo dilatação da madeira, fazia com que a bola caísse. Ele falava que era uma criança que estava jogando a bola. As pessoas são baseadas em emoções. Quando você fala que uma criança morreu, qualquer mulher começa a assimilar a dor da perda de um filho e começa a sentir a perda de um filho e entra nessa questão das emoções atreladas à possível relação entre se o filho dela morresse, será que ela teria a mesma ação? Então, o emocional começa a ser um elemento de apelação junto aos fenômenos vistos em 28 dias. Outra coisa que me chamou a atenção e que eu considerei como muito mau caratismo foi quando o Josh foi na casa do Conjuring House, a casa da conjuração do mal, e lá o que eles faziam? Eles pegavam a dobradiça da porta e eles afrouxavam a dobradiça fazendo um efeito pêndulo. Quando você solta uma das dobradiças da porta, ela tomba e ela gera um efeito pêndulo. Qualquer corrente de ar faz a porta abrir e fechar. Veja, eu tenho um banheiro aqui em casa que a porta não fecha. Por que a porta não fecha? Por causa do trinco. Aqui, infelizmente, o rapaz que pintou esse apartamento não era um rapaz muito inteligente. Então o que ele fez? Ele pintou o trinco da porta. Entendeu? Quando ele pinta o trinco da porta, a porta lá não fecha mais. Então o que você tem que pegar? Você tem que pegar uma chave de fenda e ali retirar toda a tinta que o cara foi e pintou a porta. Me dói no coração esse tipo de coisa. E fazer com que a maçaneta, volte a ter mobilidade. Mas muitas vezes não volta, porque a tinta entrou. Então a porta não fecha mais. Então qualquer coisa que aconteça de um vento agir, a porta do banheiro ali, do lavabo, abre sozinha. Foi um espírito? Foi um espírito de porco do pintor que não se ligou que trinco não se pinta. E aí o que acontece? Quando esses caras de caça-fantasmas descobrem isso, eles fazem com que a porta mesmo se trave para não fechar mais, ou tira a dobradiça e faz com que gere um efeito pêndulo. No 28 dias, isso passa então a ser um efeito fantasmagórico, porque fantasma abre porta. Veja, se você está lidando com uma consciência que realmente é capaz de interpretar e entender que ele já morreu e aonde ele está, ele não precisa abrir uma porta. Ele vai passar pela porta. O espírito, ele não existe resistência à matéria. Ele não segura copo, ele não segura uma faca, ele não levanta uma cadeira. Um espírito transpassa a matéria. Então ele não precisa abrir e fechar portas. Ele passa por elas. Esse fenômeno de abrir e fechar portas, então, é um dito fenômeno de cinema, Hollywood, para que as pessoas passem a acreditar que a porta do seu quarto está abrindo porque um fantasma está adentrando. E não necessariamente porque ou o trinco está solto, ou realmente vocês contrataram o mesmo pintor que foi contratado nesse apartamento, ou é simplesmente um fator de física. Vocês não precisam temer essas coisas. Vocês têm que lamentar a existência, então, do 28 dias assombrado. Um outro fator que foi o ápice do máximo do que eu já vi e que aí realmente é o ato mais covarde já visto, e eu trouxe isso para vocês entenderem, foi um rapaz que usa uma roupa verde. Ele usa uma roupa de chroma key. As pessoas que seguem canais de vlog na internet e os caras que ficam com aquela tela falsa para não mostrar o que tem dentro da sua casa, eles usam uma tela enorme verde. Essa enorme tela verde, dentro de um software chamado Adobe Premiere, usando uma ferramenta chamada Ultra Key, faz com que a imagem suma. Então ele coloca, por exemplo, qualquer imagem de fundo. E vai parecer que o cara está lá tranquilo.
Sabe, o cara bota a imagem de Paris, bota no Egito, então fala, cara, o cara tá no Egito? Não, ele tá usando uma tela verde com a imagem do Egito projetada nas costas. Jornalistas às vezes fazem isso. Esse cara fez uma roupa inteira verde, de chroma key. Quando ele faz essa roupa inteira verde, o que acontece quando ele mesmo faz a edição do vídeo e se joga, então, no Adobe Premiere? Ele some. E eu convido a vocês a assistirem o filme O Homem Invisível, que foi o último lançamento da edição do Homem Invisível, porque tem vários, com Kevin Bacon e tudo mais, mas o último acho que foi em 2017, 2018, o Making Off. Eles usam um cara vestido de roupa verde, o qual arrasta a mulher pela cozinha. E passa a entender que ela está sendo arrastada por um homem invisível de verdade, que na verdade é um cara com chroma key. É só isso. E quando esse cara, nesse ato covarde, ele usa essa roupa verde e ele vai na casa dele e começa a abrir e fechar os armários e começa a empilhar as cadeiras, o povo que o acompanha, que é uma classe A e B, que é analfabeto e burro, passou a acreditar que a casa dele era assombrada. O nível de histeria coletiva foi tamanha que esse mesmo cara, ele teve que aparecer com a roupa verde falando para as pessoas, cara, foi uma pegadinha. Não estou entendendo que vocês estão fazendo uma crise de histeria. É uma brincadeira. Ele teve que vir a público porque senão ia feder muito pro lado dele. Então ele passa a usar uma roupa de chroma key. Então o que vocês veem é exatamente este fenômeno. E quando o Netflix aceita, então, a proposta dos 28 Dias Assombrado, usando o peso da família Warren, né, do genro da família Warren, para, então, publicar esses vídeos, claramente, de graça não foi, eles levaram uma grana violenta, tá? Porque esses caras, eles faturam milhões de dólares. Como eles faturam milhões de dólares, tio Spook? É muito simples, cara. Nos Estados Unidos existe uma máfia da indústria do caça-fantasmas. Eu já mostrei para vocês, já documentei aqui como tudo é feito. Eles vão na casa das pessoas e que alegam que são assombradas, tá? Então eles viajam de estado para estado, condado para condado. Chega lá e o cara fala, minha casa é assombrada. Ele fala, bom, vamos documentar. Eu tenho um canal no YouTube, tem lá 100 mil, 200 mil, 500 mil inscritos, e nós vamos documentar se sua casa é assombrada ou não por 100 doletas. Ou eu pago. Foi e pagou 100 dólares. Muito bem, o cara usa o EVP, EMF, um monte de coisinha que é só para crianças. Existem sites de brinquedos que vendem esse tipo de coisa. Veja, eu sempre gostei de brinquedos, tá? Eu acho que os brinquedos são o que geram o fator da imaginação de uma criança. E na minha época, nós tínhamos o desenho do Caça-Fantasmas, que passava na Globo, e tinham os brinquedos do Caça-Fantasmas. Existiam sites que criaram a mochila para crianças brincarem de Caça-Fantasmas. Existiam armadilhas para que crianças jogassem lá e capturassem um fantasma. Tudo aquilo. Eu nunca tive esse tipo de coisa. Antes que os engraçadinhos falassem, pô, tio Spook tinha. Não, eu não tinha isso, tá? Meu pai não me dava brinquedos assim. Meu pai não me dava, tá? Meu pai sempre guardou o dinheiro dele e utilizou-se do dinheiro dele. Eu não fui uma criança que teve brinquedos que meu pai me dava, tá? Geralmente, familiares me compravam certos brinquedos. Coleção de Comandos em Ação eu tinha, adorava. Que os meus primos iam para os Estados Unidos e compravam. Eu nunca fui para os Estados Unidos, mas o meu primo ia lá e me comprava. Quando essa indústria, então, dos caçadores de fantasmas surgiu, os sites de venda de equipamento de dito caça-fantasmas começaram a bombar. Por quê? Era venda de uniforme, venda de equipamento, venda de ursinho que tinha uma bola dentro, tinha um sininho para poder falar que o espírito moveu o ursinho. Então eles começaram a criar uma indústria. As pessoas começaram a comprar isso para ganhar dinheiro junto ao YouTube. Veja, o que era para uma criança brincar passou a ser um brinquedo de adulto. E os adultos começaram a levar grana nessa história. Por dinheiro, as pessoas fazem tudo. Até mesmo mostrar Uranus na internet, eles ganham dinheiro assim, tá? Então, cada um desses caça-fantasmas começaram a ganhar dinheiro mostrando que as casas americanas eram supostamente assombradas, com o fantasma deles. E viraram pontos turísticos, onde as pessoas pagavam 20 dólares, 30 dólares, para poder entrar numa casa assombrada, que foi publicada no YouTube, e ter vivências lá dentro.
Então as casas que recebiam a notificação e a placa de assombradas ganhavam grana. Isso está vindo à tona, e é isso que eu quero que vocês entendam. Eu ainda não publiquei esse vídeo, mas logo logo vai, da treta de Zak Bagans com um cara que é dono de uma casa, era alugada a casa, em Seattle, se não me engano. Ele alegava, esse cara, que o Zak Bagans não concedeu a ele o título da Casa Assombrada. E o Zak Bagans não concedeu. Veja, o Zak Bagans, que é o cara que acredita piamente em tudo que é assombração. Ele olhou a história do cara e falou, não, cara, a sua casa não é assombrada. Isso que você está vivendo é uma mentira. E na hora que ele predetermina, então, essa ideia de, como assim, é uma mentira? É uma mentira. A treta vai para a internet. Por quê? Porque o cara não ganha o dinheiro dele quando o Zak Bagans fala que a casa é assombrada e ele não ganha dinheiro com a remuneração do imóvel. Ou seja, eu quero que as pessoas venham aqui, eu preciso do dinheiro que as pessoas venham. É a mesma coisa que eu falasse para as pessoas que eu vou conceder experiências sobrenaturais na minha casa para aqueles que me pagarem R$1.000. Cada indivíduo que me pagar R$1.000, eu faço com que eles passem a madrugada tendo experiências sobrenaturais na minha casa. Você pagaria? Você pagaria R$1.000 para passar o dia comigo? Essa é uma pergunta que eu faço. Pagaria? Veja, eu nunca levantei esse critério de cobrar para que as pessoas tenham experiências sobrenaturais. Nunca fiz isso. Nunca. Entendeu? Mas tem canal que faz, né? Então nós temos, na casa do capitão, onde tinha um cemitério atrás, também ponto turístico, de acordo com a matéria. Tudo já começa com o médium descobrindo o nome da esposa do capitão, Adelaide, minha anã paraguaia, e que ela ainda assombrava a casa, junto com mais milhões de outras almas. Milhões. Veja, quando eu faço o Testando Demo aqui, vem, sei lá, alguns gatos pingados. Eu queria saber como é que os caras conseguem milhões de almas. Eu só consigo alguns gatos pingados, tá? Uma coisa importante que vocês têm que entender. Ryan é o Ryan, que era do cara do Paranormal State. Que Deus o tenha, Ryan. Quer dizer, que o seu Deus o tenha, tá? Porque o Ryan era cristão, católico, fervoroso. Católico fervoroso, não cristão. Pois ele seguia realmente as igrejas da cidade dele. Ele criou, então, um instituto de paranormal, onde eles faziam pesquisas, documentando lugares assombrados, e eles tinham uma parceria incrível com a Lorraine Warren, a qual ia nos lugares. Junto a Lorraine Warren, nós tínhamos o nosso queridíssimo, tão amado Batatinha, que é o Chip Coffey, o qual eu até mandei uma mensagem para ele falando, Chip, eu te adoro, cara, eu acho você o cara espetacular para nós entendermos sobre crendices populares. Chip Coffey, para mim, é o ícone da crendice popular. Eles vão até uma casa assombrada e isso veio a público, tá? Não fui eu que, não sou eu que estou inventando, veio a público. O Chip Coffey, ele veio de um outro estado, então pegou um avião e foi onde estava o Ryan para a gravação do programa do Ryan, tá? Porque tudo isso foi para a televisão. Ele recebeu um script sobre tudo o que ele ia falar e o que ele ia encontrar dentro da casa assombrada. Ele recebeu um script. E nesse script tinha um lugar onde uma pessoa foi enterrada lá. E ele tinha o nome, o acesso à informação de quem foi enterrado. Quando ele chega lá, o Ryan, na sua inocência, não sabia que o Chip havia recebido um script do programa. E o Chip Coffey sai da casa e fala, estou sentindo umas energias aqui, a minha antena anal está detectando que tem um espírito aqui, e por meio da antena anal que o Chip Coffey possui, ele identifica então o caixão que estaria ali. E lá tinha uma pessoa que foi enterrada. E ele vira e fala, o nome dessa pessoa é tal. O Ryan olha para ele e fala, desculpa, isso aqui não tem nada a ver com o programa. O Ryan ficou indignado. O Ryan olhou e falou, não, cara, peraí, a gente estava dentro da casa, você sai da casa para me mostrar um caixão e fala o nome da pessoa que morreu aqui? O Ryan passou então a questionar o Chip Coffey, passou a questionar a Lorraine e teve um surto psicótico dentro da casa, saiu correndo, passou o dia ao programa,
ele teve um surto e teve até diagnósticos seríssimos de doenças ali. O próprio Ryan tretou com o seu engenheiro de áudio, o Sergey. Olha como eu lembro desse lixo. O próprio Ryan treta com o Sergey. Por quê? Porque o Sergey identifica que uma cadeira mexeu na sala. O Sergey automaticamente, Ryan, aquela cadeira está mexendo. Quando o Ryan foi ver, era o pé do Tipikoff empurrando a cadeira por debaixo. O Ryan documenta isso e fala para a câmera, esse tipo de coisa eu não vou permitir na nossa sociedade paranormal. Ele viu o próprio Tipikoff empurrando a cadeira por debaixo da mesa. E daquele lixo chamado Paranormal State surgiu a Katrina, que na verdade é a Latrina, a qual eu chamo, que criou um outro programa dela e que só piorou a ideia do Paranormal State junto com outro cara. Infelizmente, ou felizmente, o próprio Zach Bagans limitou o acesso da Katrina e desse outro rapaz aos grupos da HBO, da Amazon Prime e tudo mais, fazendo com que a imagem da Katrina fosse limitada e completamente destruída da mídia. E ele pagou por isso. Existem as matérias na própria internet falando sobre. Então, o que vocês estão se deparando é com escândalos atrás de escândalos, infelizmente, para mim, isso daqui é um crime de estelionato. Isso aqui, para mim, já se perfaz algo além e acima de um mecanismo de crença. Acreditar no imaginário é uma coisa. Acreditar que existem espíritos, acreditar que realmente existem energias, eu até concedo certos limites dentro da crença humana, porque eu entendo os princípios das religiões. Eu quero acreditar no diabo. Cara, fica à vontade, mas ele não existe. Para quem estuda a teologia liberal, sabe que o diabo nunca existiu, que é uma criação da igreja. Você está de acordo com isso? Estou. Mas eu quero acreditar que existe. Ok. Mas saiba que você é o próprio diabo, pois nós somos duais. Nós amamos, nós odiamos. É igual o pastor que vem a público dizer que não vai alimentar mais moradores de rua. O próprio preceito de Cristo diz para alimentar, ajudar o próximo. Já que Cristo seguia, então, uma ideia de um pensamento muito socialista. Estou falando pensamento. Ou seja, tirar dos ricos, dar aos pobres. Fazer com que todos tenham o mesmo. Todos tenham o mesmo. Isso está nos livros de Gerd Tyson. É só ler. Os livros de Gerd Tyson, que é um teólogo liberal, traz isso. Mas os pastores fundamentalistas dizem que não mais é para dar comida aos pobres. É para dar para o pastor. Isso invalida completamente a palavra de Cristo. Vocês entendem que nós estamos vivendo em uma sociedade de inversão de valores? É isso que é importante vocês entenderem. Nós estamos entrando nos extremos de uma sociedade. Os extremos. Quando a igreja fala que não vai mais alimentar os pobres, você fala, caracoles, para a terra que eu quero descer. O mundo cagou. Já acabou. A terra já acabou. Tá? Então, de noite o médium diz que Adelaide aponta para ele a direção que deve ir, revelando assim o cemitério. Onde confirmam que, claro, ela realmente é esposa do capitão. Tudo a ver. Mas, assim, se você é espírito, sei lá, se você é esposa de um cara, sinceramente, é um espírito, né, que morreu, é a esposa de um cara, vai reencarnar e vai procurar um outro homem, vai procurar um outro marido, vai procurar uma pessoa melhor. Mas para desacelerar um pouquinho a investigação, enquanto o médium toma banho, que delícia, alguém escreve cu no espelho. Cu. Tá aqui no texto. Escreve cu. Veja. Ou a gente está falando que o Kid Bengala morreu e que está com saudade de um cu, ou a gente está realmente de frente de um espírito taradinho, não é mesmo? Taradinho. Então aqui a gente está falando da egrégora de Kid Bengala, tá? Kid Bengala então tem a egrégora dele, que são os cavaleiros que dizem cu. Antigamente nós tínhamos os cavaleiros que diziam ni,
não é? Para quem assistiu Monty Python sabe o que eu estou falando. Os cavaleiros diziam ni, ni, ni. Agora a gente então tem os espíritos que dizem cu, cu, cu. Que maravilha. Então, e o grupo começa a discutir sobre quem escreveu cu ali. Enquanto, né, acusando o médium de ser charlatão e ter forjado uma prova sobrenatural, ele insiste que não foi ele e que o cu dele não estaria no espelho. Não é o dele, tá? Que delícia! O cu dele não está no espelho. Na verdade, cu significa see you, ou seja, o fantasma estava vendo ele tomar banho e Adelaide era taradona. Adelaide estava olhando o cu dele, tá? O cu dele, então, significa, na verdade, see you. São, de novo, né, aqueles caras que escrevem no WhatsApp TB, CB, VC, que eu detesto. Eu acho que o analfabetismo agora está indo para o mundo espiritual. Quando escreve CU, significa see you. É o analfabetismo, então, que nós estamos vendo hoje, indo para o mundo espiritual, tá? O cético é quem mais acusa ele de mentir e topa uma sessão espírita para provar que ele mentiu. Daí o cético, perito em tecnologia e os caramba, de acordo com o texto que eu estou lendo, pergunta para o fantasma: foi você que escreveu o cu no espelho? E o fantasma responde: não, foi o médium. Ai, lamentável. Quer dizer que além do espírito ser dedo duro, ele disse que o cu dos outros é que foi quem fez a bagaça. Então vamos lá. Sério, o fantasma responde, mas a discussão nem é sobre a resposta clara que tiveram num aparelho cheio de chiados. E sim o fato do médium ter escrito o cu no espelho. Veja, aparelho de chiados. Então, a gente está falando do uso do Spirit Box. Recentemente, eu publiquei no canal um cara que trouxe, então, um estudo técnico sobre os ditos radinhos Panasonic que todas essas equipes de caça-fantasmas utilizam, tá? O radinho Panasonic foi um dos primeiros, uns pioneiros dos rádios utilizados para gravar entrevistas. Ele era um rádio digital, a gente tinha rádio de fita também, mas o rádio Panasonic ele era o digital. Eu já vi rádio de fita, eu tinha um gravadorzinho de fita quando eu era criança, tá? Pois tinha lá aquelas fitinhas de musiquinha. Eu tinha o disco dos Saltimbancos Trapalhões em casa, era um vinil laranja, tá? E eu tinha uma pequena vitrolinha que a gente ficava escutando os Saltimbancos Trapalhões. Adorava. Puta, eu acho Trapalhões sensacional, tá? Mas quando esse cara, esse técnico de áudio veio a público e mostrou realmente que o aparelho ele não tinha a capacidade de lidar com tais frequências, pois ele tinha uma linha de ruído monstruosamente alta e que mesmo você gravando entrevistas saía uma chiadeira, a própria Panasonic veio a público falar que o rádio que ela havia criado não era com o intuito de gravar espíritos e que não tinha essa funcionalidade. Veja, a própria criadora do aparelho veio ao público dizer que as pessoas estavam exagerando, que as pessoas estavam consumindo esse produto de uma maneira doentia para a finalidade de enganar os indivíduos. Tá? E tudo isso eu trouxe ao canal. Então o cético passa a acusar o médium de mentir. Maravilha. E o amigo do cético até chora em entrevista. Poxa vida, por quê? Em geral, só ignora que um fantasma dedurou o médium. Sabe, ser dedurado por um fantasma, eu não sei o que é pior. Um fantasma ter a habilidade de dedurar, ou realmente o cara passar a acreditar que ele foi dedurado por um fantasma. Fiquei pensando quanto ceticismo é necessário para um imbecil acusar seu colega de forjar provas sobrenaturais usando uma prova sobrenatural. É verdade, né? É um chumbo trocado. Mas ok, depois de muita enrolação, eles saem para investigar o cemitério de noite com visão térmica, pois o médium viu que Adelaide mandou ele para lá. Então descobre um ponto no chão com calor. Veja, existem coisas que emitem calor, existem bichinhos que emitem calor, existem substâncias que retêm o calor, tá? Bom, o cético perito em tecnologia vai depois sorrindo, sozinho de noite numa propriedade alugada, com uma pá para escavar o local e encontra ali um pentagrama de cobre.
Eis a parte engraçada. O cético diz em entrevista que pentagramas antigamente eram um símbolo puro. Puro do quê? Mas forma distorcidos, e muita gente hoje em dia atribui poderes malignos a eles, erroneamente pensam que todo pentagrama simboliza ritual das trevas. Eis que, ao revelar o item para o médium, ele conclui que aquilo que mantinha a alma da pobre Annabelle presa no local. Ou seja, é de uma idiotice tremenda. Se ele encontrasse um pé de coelho, um trevo, o saci pererê, a cuca lelé, ele ia falar a mesma coisa. Então vocês entendem que eles utilizam de artifícios, agora de elementos ocultos e esotéricos, para perfazer a total ignorância humana dentro daquilo que eles querem fazer você acreditar. As pessoas que entendem a criação de um pentagrama, um hexagrama ou o que for, entendem que aquilo está dentro de um elemento de crença em princípios esotéricos. E que não perfazem nada a não ser um princípio místico criado por sociedades antigas, seja a Ordem Templos Ordones, Estrela de Prata, Astro Argento, a mesma Ordem Rosa Cruz, que ele tem seus elementos, para perfazer a mente daquele que está, então, utilizando de elementos naturais. Só isso. Pentagrama, hexagrama, o que é visto por Aleister Crowley e tudo mais, são só simbologias criadas para que a mente humana passe a dominar alguns elementos, os elementos da natureza, por exemplo, que as bruxas utilizam. Somente isso. Não existe mais nada, pentagrama menor, maior, essas coisas são só elementos que perfazem a mente daquele que vai utilizar-se de elementos mágicos para acreditar em um ritual mágico que ele funcione. É só isso. Sabe? Não existe mais nada, é somente simbologias para a mente daquele que está, então, utilizando-se desses artifícios, tá? Bom, aí o médium decide fazer um ritual purificador orando pela casa, enquanto o cético e seu parceiro filmam tudo, entusiasmados com os barulhos, cadeiras voando, portas batendo, e o médium apenas ritualiza para se livrar do mal, cada vez mais comprometido, ignorando o medo. Veja, portas batendo, cadeiras voando, coisas desse tipo. Eu nunca vi cadeira voar. Eu estou nesse meio do YouTube há 6, 7 anos, trazendo conteúdo para vocês, testando demo, documentando tudo, e eu nunca vi cadeira voar. Eu gostaria muito de ver uma cadeira voar. Sabe, porta bater? Porta bate, claramente, se você deixa a janela aberta. Entende? Aqui em casa é um horror. Eu podia explorar isso do imaginário de vocês. Porque eu estou num andar extremamente alto, sem nenhum prédio aqui na frente. Sem nada de prédio. Então eu posso deixar a janela aberta e vocês vão escutar uma puta de uma bateção. Eu vou falar o quê? Um espírito acabou de bater a porta de casa. Acabou, eu tava com 200 mil views fácil no vídeo. Fácil. Tá? A casa do barão e serial killer, a mesma coisa, tá? Só que aí vai as figuras que usam elementos de fechar os olhos, fica só com fonezinho e fica ali escutando chiadeira e aí fica interpretando o que está sendo dito e tal. E foi por meio de Shane e seu amigo Roy, que tinha uma técnica de privação sensorial que captava coisas que não podiam ver. Eles tampavam os olhos com uma venda e os ouvidos com fone chiando para ouvirem os espíritos falando com eles. Ou seja, mais uma tentativa de fazer com que as pessoas passem a acreditar naquilo que você está sentindo. Quando você está num ambiente repleto de pessoas e você faz com que as pessoas entrem em sintonia e tenham experiências em comum, elas alegam juntas o que sentiram. Veja, os jogos de Ouija que nós fizemos aqui em casa, com o Mundo Brisa, com o Mundo Freak, onde vocês veem realmente todos tendo a mesma percepção, sendo céticos, sendo ateus, sendo místicos ou mesmo realmente pertencentes a alguma outra religião. Todos tiveram a mesma experiência, relataram as mesmas sensações, as mesmas percepções. Eu não precisei vendar ninguém, até porque isso não tem comprovação de nada, tá? E aí a pessoa diz que teve um sonho com uma das vítimas e blá blá blá, tá? Acharam um túnel que parece uma tumba e tudo mais. Ou seja,
É um grande show de horror esse tipo de coisa. Nós temos aqui centenas e centenas e centenas de questionamentos sobre 28 dias, tá? Eu sinto muito mesmo pelas pessoas que assistiram esse tipo de conteúdo. Eu sinto pelas pessoas que se deixaram levar por isso. Isso não é a espiritualidade. Isso daí não é o que o espiritismo gostaria de ensiná-los. Isso daí não é o que a experiência de ordens esotéricas gostariam de ensiná-los. Isso não faz nada relacionado ao budismo, ao hinduísmo ou qualquer crença que realmente possa despertar as experiências anômalas em cada indivíduo e fazer com que as pessoas tenham a possibilidade de começar uma jornada espiritual por meio de experiências as quais ela questiona. Quando questionamos as nossas experiências, quando eu mesmo tive as experiências e questionei, leia-se, quando eu comecei a jornada, literalmente aos 14 anos de idade, quando eu comecei a ter uma razão sobre as emoções e comecei a prefazer então a lógica sobre as experiências que eu estava relatando, aos 16, 17 eu já estava no centro espírita kardecista, buscando elucidar e entender sobre o que estava acontecendo comigo. E mesmo assim eu não me dei por convencido e fui para a Umbanda, fui para as ordens esotéricas, fui atrás de outras religiões para me levar a uma lógica mais racional sobre os fenômenos. E quando, depois de 20, 30 anos estudando as religiões, eu passo a entender o que foram as experiências da minha infância e o que são as experiências hoje. O que é muito diferente. Quando eu trago para vocês, então, as experiências da minha infância, dos 50 bilhões de fatos, eu estou narrando para vocês o que uma criança testemunhou. E não o que hoje eu poderia olhar para trás e falar se é real ou não é real. Aquilo era uma criança. Que é exatamente o que vocês passam. A mentalidade de uma criança se deparando com situações anômalas que vocês não sabem distinguir. Só que ao contrário de mim, que eu fui atrás de centros espíritas, eu fui atrás de uma jornada de uma vida para tentar entender, vocês passam a acreditar que 28 dias é real. Vocês passam a acreditar que todas as experiências que vocês viveram, ela é real. Por mais que a própria neurociência não tem como predeterminar nenhuma doença e uma enfermidade mental, já que todos os elementos de pesquisa perfazem que as pessoas elas têm uma mente saudável, elas têm uma estrutura saudável, nós temos que entender que essas experiências elas não são reais se não passadas a serem comprovadas por grupos que realmente, em sua presença, podem lhe confirmar o que você está passando. Veja, quando eu era criança, passei por experiências. Fui até o espiritismo e falei, vocês podem verificar para mim se era verdade ou não? E eu passei, então, a ter certas experiências anômalas dentro do espiritismo. Qual eu falei, ok, isso está dentro do espiritismo. Vou levar essas experiências para o budismo e ver se realmente compactua. E eu tive outras experiências no budismo. Eu tive outras experiências no hinduísmo. Eu tive outras experiências junto a ordens esotéricas. E é isso que vocês têm que entender. Quando vocês veem uma obra dessa, de, infelizmente, golpistas, vocês acham que isso é real. Isso nunca foi e nunca será real. Só porque está no Netflix, não significa que é realidade. Para o Netflix, o que interessa é grana. Por que você acha que muitos seriados não tiveram a continuação? Porque não perfazeram a meta imposta pelo próprio Netflix. Muitos seriados legais, seriados muito bons, não conseguiram arrecadar views, likes ou grana suficiente para continuarem, então, a extensão da sua série. E morreram! Porque a Netflix coloca uma meta de views, uma meta de acessos, que se realmente obter, ela dá a proposta falando, ok, nós continuamos então a publicar a parte 2. Caso contrário, não vai ter. Muitos seriados espetaculares, infelizmente, não tiveram essa meta batida. E o Netflix descarta a possibilidade então de sucesso. E aí quando vai 28 dias, com esse fenômeno do sobrenatural que tanto perfez junto a programas na HBO, sei lá, no Travel Channel, History Channel, todos esses canais,
Quando leva para Netflix fala, cara, eu abraço, mas vem cá, quanto eu vou tirar nisso? E claramente, como nós temos o sobrinho do Warren atrás, não é mesmo? E que ganhou uma puta herança, uma puta grana e tem uma bagagem histórica de cinema, fica mais fácil comercializar. E aí as pessoas caem no conto de que se está na mídia é porque é bom. Eu sinto por vocês, eu sinto por aqueles que acreditam nisso, eu sinto por pessoas que buscam ter uma verdade, sua verdade subjetiva das experiências anômalas, passando a acreditar que espíritos abrem porta, movem cadeira e tais fenômenos. É por isso que muitos canais sobrenaturais que nós temos hoje na plataforma estão enchendo a grana, enchendo o rabo de grana, não é mesmo? Mentindo para vocês. E vocês gostam disso. Gostam. Uma coisa é entretenimento, a outra coisa é enganar vocês. Pois eles falam que é verdade absoluta o que aconteceu com eles. E na verdade são canais mentirosos. Eu sinto, tá bom? Eu sinto. Existem médiuns competentes, existem pessoas competentes, existem pessoas que realmente vivenciaram coisas que a ciência não consegue explicar. E essas pessoas não precisam de mídia, essas pessoas não precisam estar na internet, essas pessoas, elas fazem um trabalho junto a centros espíritas, fazem junto a comunidades, as pessoas que realmente precisam entender por meio de fatores de crença o que acontece em suas vidas, o que acontece dentro da espiritualidade e dentro de uma jornada espiritual, tá? Lembrando, que vai para a mídia, a gente tem que duvidar. Que vai para a mídia, a gente tem que duvidar. A televisão é uma grande armadilha, tá? Até hoje eu lembro de uma sensitiva que disse que uma criança de 14 anos foi violentada por espíritos, foi em diversos programas de televisão propagar essa mentira e depois ela lança um livro de como retirar essas energias de casa, virando então um best-seller de vendas, enquanto você compra ali o lixo dela para poder borrifar na sua parede e encher a sua casa de anil. Até hoje eu lembro disso. Ou seja, é um fator de... não tem escrúpulos. Não tem escrúpulos. Não tem escrúpulos. Dinheiro, fama é o que vale. Sem escrúpulos dentro dos critérios da espiritualidade, sem de bom senso, de nada. Tá? É inescrupulosa. Mas é isso. Então eu falo, putz, Netflix é algo muito ruim trazer esse tipo de coisa. Poderiam realmente apostar numa série educacional para que as pessoas possam ter conhecimento sobre espiritualidade de uma maneira real, justa, verdadeira. Ao invés de fantasiosa e mentirosa com o cu escrito no espelho, tá? Então é isso, quero agradecer a todos, muito obrigado por assistir o vídeo até agora. Como recadinhos finais, eu acho que está caindo um mundo de chuva lá fora já. Todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que por meio de técnicas complementares a gente passe a complementar a medicina e não substituir. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation, PayPal, seja membro ou valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo, basta você clicar em qualquer uma dessas abas e você vai ser levado a uma pagininha que você pode doar o valor que você quiser ou puder. E por último, nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.